Ok. Boa noite a todos. Bem-vindo aqui à segunda reunião Zoom do Grupo de Iniciação Científica Júnior da Obamob Fog. Alan, você está com má conexão. Miguel Pirilli também, porque está tremulando aí as suas imagens. Tá? Aperta bem o seu USB aí, ou alguma coisa do tipo, tá? 93 pessoas. Provavelmente vamos chegar a 100, então já vou cuidar de tentar transmitir isso daqui pelo canal também. Deixa eu lembrar como é que faz. Tinha 3 pontinhos aqui. Ok, live on YouTube. Dá a câmera. Olá, pessoal, bem-vindos de novo, então, aqui à segunda reunião Zoom do Grupo de Iniciação Científica Júnior. Agora, transmitindo também para o nosso canal no youtube.com/oficial. Estamos ao vivo lá no YouTube também, tá? Bem, isso tudo sempre fica gravado e disponível para vocês lá no YouTube. Não é? Deixa eu ver aqui o que eu vou fazer. Tá bom. Então, ok. Muito bem, muito bem, muito bem. Então, hoje, dia 15 de janeiro, 20 horas e 3 minutos. Estamos aqui com a colaboração do Alberto Alves e 99 alunos presentes aqui. E, eventualmente, os 100 agora, 100 agora. 100 primeiros espertos, é claro, parabéns para vocês, porque agora quem entrar não consegue entrar, né? Tem que ir lá para o YouTube. Tá? E aqui você pode levantar a mãozinha, pode falar conosco, e etc. E tal, tá? Talvez não proximamente aqui a quantidade de pessoas que poderão permanecer na reunião, tá bom? Já tem um monte de gente escrevendo coisas aí, não adianta que eu não vou conseguir ficar lendo, o Alberto vai estar lendo um pouquinho disso também. Se aparecer alguma coisa muito importante, ele pode nos interromper e comentar. Viu, Alberto? Vai olhando o chat aí, tá? Lembre-se que você sempre pode mandar o chat para, acho que uma pessoa ou para todos, né? Então tem que estar to everyone, tá? Aí vai para todo mundo, né? Beleza. Ok. E abre sua câmera aí também, entendeu? E vocês aí, alunos, Luana, Marques, Alan, Ian Leite, A gente terminando de ajustar aqui umas coisinhas, né? Pode ir abrindo as câmeras aqui, a gente quer ver o rostinho de vocês, vendo se vocês estão acordados, prestando atenção, tá? Aqui não é como na época da pandemia, lá na sua escola, que você assistia às aulas de câmera fechada, né? Tá? Então, câmera aberta, por gentileza. Tá? Ia ficar muito estranho se você ficasse me ouvindo apenas, né? E não me vendo aqui falar. Um momentinho que eu vou ligar o ar-condicionado aqui. E, no fundo, também é um pouco de falta de educação. Quando você está conversando com alguém e não está mostrando, né, o seu rosto, numa reunião onde se pede que sejam de câmeras abertas, tá? Muito bem, recebemos 225 inscrições, tá?
E nessa primeira semana, onde pedimos que todos entregassem a sua primeira tarefa, né? Só 171 entregaram as tarefas. E os 54 professores, 54 alunos, e já foram para o espaço. Alunos que foram inscritos pelos seus professores, ou alunos que estão de férias, ou alunos que não acreditam muito aí que vão ser excluídos, porque não entregaram logo a primeira tarefa, e já estão excluídos, né? E assim, ao invés de darmos bolsas apenas para os 100 primeiros, já chegamos na bolsa dos 130, alguma coisa assim. Exato. 30 que estavam lá nos 100 primeiros não fez a correta entrega do seu currículo vitae no CNPq. Alguns nem fizeram o currículo vitae, é claro, né? E outros preencheram, chegaram até o botão de concluir, mas não enviaram para o CNPq. Tem um botãozinho abaixo lá que é enviar ao CNPq, né? Que você pode ir fazendo o seu currículo vitae e ele fica armazenado num lugar temporário, entendeu? Mas não fica oficialmente na plataforma do CNPq, enquanto você não aperta o dito cujo, botãozinho de enviar ao CNPq, tá? Não é concluir. Concluir, claro, mas enviar, tá? E assim, quando a gente pegou o seu CPF, foi lá na plataforma, o CNPq informa para nós: o currículo vitae desse aluno está em preenchimento. E aí, dançou, meu amiguinho, você volta para a fila de espera, né? Pois é, então, numa dessas, ao invés de 100, chegamos lá no 130 já, tá bom? E quem foi contemplado com a bolsa já recebeu a mensagem do CNPq informando, né? Ou recebeu da Pamela, né? A mensagem, o aviso. Olhe o seu e-mail, porque o CNPq mandou uma mensagem, ou vai mandar uma mensagem para você, pedindo para você indicar a sua agência bancária do Banco do Brasil, na qual você quer receber a sua remuneração, tá bom? E aí você tem que só dizer lá qual é a sua agência bancária mais próxima, onde você vai receber sua bolsa, né? E nem precisa abrir conta. Mas eu já tenho conta. Se for uma conta no seu CPF, só no seu nominho, né? Só no Banco do Brasil, aí você coloca o número da sua conta também, né? Esqueci de abrir a câmera e ninguém reclamou nada, né? Muito bem. Ian e Paulo Vinícius continuam com a câmera fechada. Bob e Ricardo também, né? E outros Professor, amiguinhos lá no fundo também. Fala. tem um problema com a minha câmera, porque ela não está funcionando no aplicativo Zoom, mas está funcionando no resto do computador. Estou tentando resolver, mas acho que não vou conseguir resolver para essa reunião. Ok, espero que deixe tudo resolvido para a próxima reunião, né? Né, Alex Gregório, que bota um golfinho na tela ali. Nem a careta dele é a foto de um golfinho. Falar em foto, a gente mencionou, né? A sua tarefa 1 era você fazer um currículo vitae decente, a começar por sua foto séria, né? Formal, da sua carinha, 3x4, penteado, sem máscara em cima, sem máscara embaixo, sem óculos escuros, sem boné, sem chapéu, sem franja caindo num dos olhos, né? Documento, aquela foto é como se fosse um documento seu, de um passaporte, né? De uma RG, tá bom? E, claro, pedimos que você listasse lá todas as medalhas que você eventualmente obteve ao longo de sua vida acadêmica. Qualquer tipo de medalha, troféu, prêmios, condecorações, nem que seja lá dos escoteiros, né? Na Olimpíada Esportiva de Futebol, lá na sua escola, tudo que você fez e na qual você se destacou deve constar do seu currículo vitae. E, é claro, a começar pelas escolas onde você estudou e está estudando, né?
especialmente já fez algum curso de língua, certo? Inglês, por exemplo, espanhol, né? Está estudando, você coloca lá que você estava estudando isso, né? E assim por diante, tá? Muito bem. Mas isso nós vamos verificar aí para os que foram indicados como bolsistas se o currículo vitae dele está feito direitinho, né? E a segunda tarefa, então, foi sobre a vida e obra do homenageado, no qual vocês colocaram seus currículos vitae. Por isso, eu vou fazer algumas perguntinhas aleatoriamente para vocês aqui, né? E, portanto, fique com o dedinho aí no seu microfone para que, se eu perguntar a você, você responda. Por exemplo, o Letícia Portillo. Qual era o nome completo do César Lattes? Letícia Portillo. César Mansueto Getúlio Lattes. Muito bem, respondeu rapidinho. Gabriele, com 2 L's. Em que dia ele nasceu, por exemplo? Foi 11 de julho. Aham. E Joyce Miranda, de que ano foi que ele nasceu? 1924. Muito bem, Luana, em que cidade ele nasceu? Luana Marques. Tá muda. Em que cidade nasceu César Lattes? Nasceu na Itália? Alan, em que cidade nasceu? Diga lá para Luana. Curitiba, Paraná. Viu, Luana? Curitiba, Paraná. Maria Eduarda, em qual país ele visitou pela primeira vez na vida? Maria Eduarda, Filipe. Assim, com 6 aninhos, ele já foi com a família para lá. E aí, Maria Eduarda? Peraí. Não? Peraí. Que país? Itália. Que país? Itália? Ele foi para a Itália, bem pequenininho. Ficou lá alguns meses, etc. Né? 3 meses. Isso, exato. Né? Mas aos 9 anos, ele saiu da Itália, não voltou para o Paraná e veio para um outro estado aqui no Brasil. Para qual estado ele foi com 9 anos de idade? São Paulo? Isso, a Isis respondeu aqui, São Paulo. Muito bem. Maria Eduarda Lira, em qual colégio ele estudou lá em São Paulo? Ele estudou na USP, ele fez a universidade de lá. Não. No ensino fundamental dele. Não me lembro, eu lembro que ele se formou na USP como professor. Sim, muito bem. Rafael Leitão Lima, você chegou a conhecer, saber em que colégio ele estudou em São Paulo, quando foi pequenininho? Foi no Dante Alighieri, não foi? Muito bem. Você estuda lá, por acaso? Não, mas eu vi o colégio uma vez que eu fui perto da Avenida Paulista, deu para ver a frente do colégio. Sim, senhores. Colégio Dante Alighieri é um colégio particular. E, na ocasião, era um colégio interno. Vocês não sabem o que é isso, mas é um colégio onde o aluno vai e mora lá. Entendeu? Mora para sempre lá. Tá? Quer dizer, volta nas férias para ver o pai e a mãe. Né? Então, significava que ele estudava muito, né? Porque num colégio interno não tinha TV, não tinha rádio, não tinha WhatsApp, ele só tinha que estudar. Então, ele estudou muito bem num colégio muito conceituado até hoje. Aí sim, em 1943, com 19 anos apenas, ele se formou. Raquel Gomes da Silva, em qual graduação? Ele se formou em Física e Matemática. Na época, eu estava assistindo um vídeo, a USP não tinha um curso só de Física, então era mais na área de Engenharia, e com 19 anos ele se formou em Física e Matemática, os 2 cursos. Muito bem. Era um cara muito talentoso. Mas agora vamos fazer algumas perguntinhas
correlacionadas com, digamos, a principal contribuição dele para as ciências, né, e o que o projetou mundialmente. Vamos perguntar para Luísa Santos, que ainda não abriu a câmera. Luísa Santos, você está aí? Então, professor, Tem uma é só câmera? porque, não, como eu disse, minha câmera ela acabou dando erro. Tá bom, então vamos perguntar para a Luísa, que está com a câmera dando erro dessa vez. Qual é o nome da partícula elementar que ele observou? Ele observou o meson pi. Daniela Villanova, concorda com a Luísa? Aham. Aham. Ela também pode... sim. Ela também pode ser chamada de pion, se não me engano. Meson pi... Isaac Nogueira, Luísa e Daniela estão corretas ou erradas? Vocês estão conseguindo me escutar, professor? Oi? Elas estão corretas. Estão corretas. Muito bem. Inclusive, Luísa e não foi ele Daniela... que descobriu. Sim. Era uma teoria, então, no caso, eles só comprovaram. Então ele observou, né? Na verdade, pela segunda vez, essas partículas elementares chamadas de meson pi, elas foram previstas teoricamente algum tempo antes, né? E a detecção inicial ocorreu em Mic do Pic, se eu não me engano, num lugar assim, na França, não estou equivocado, ou nos Alpes, a 2.000 metros de altitude, em placas fotográficas, tá? Porém, ele conseguiu desenvolver placas fotográficas muito mais sensíveis, que duravam muito mais tempo e podiam, portanto, ser expostas, né, a céu aberto, digamos assim, e detectar essas partículas, né? E, se possível, medir alguma coisa delas, como a massa ou a carga, por exemplo, né? Então, pion ou meson pi, como foi mencionado, né? São partículas, digamos, de massa muito maior que o elétron e muito menor do que o próton. Mas que ele observou que durante as interações dessas partículas, elas decaíam num meson leve e numa partícula que não tinha massa nenhuma, carga nenhuma. Como assim, professor? Não tem massa, não tem carga? Não existe. É uma coisa que quase não existe, mas chamada neutrino. Neutrino. Tá? Então, ele detectou também os neutrinos gerados nessa interação. São os chamados neutrinos muônicos, né? Mas, vamos lá. Ainda na história dessa descoberta, em qual país, vamos perguntar isso para Júlia Guimarães. Júlia Guimarães, em qual país aqui da América do Sul ele foi para fazer essas observações dessas partículas? Era a Venezuela? Lá perto, né, Maria Flor? Qual é o nome? Maria Flor, do país onde ele foi para fazer essas observações. Ele foi na Bolívia, nos Andes da Bolívia. O Com as Lauro placas. Gomes, você concorda com o que falou a Maria Flor? Sim, ele foi para Bolívia. Ele procurou um lugar mais alto para poder fazer a análise. Aí ele Muito foi para os bem, Andes. Maria Flor, muito bem. Pessoal, Ctrl+C, Ctrl+V para a sua cabeça, não é para o papel. O papel não quer saber disso. O papel não quer saber de nada, né? Na verdade, também não quero saber. Eu já sei, né? Eu quero que você saiba, que você dê um Ctrl+C, Ctrl+V nessas histórias e coloque na sua cabecinha. Isso é importante. Claro, tem uns malandros aí que estão lendo na telinha aí, né? Mas não, né? Responder de pronto. Você não vai ficar procurando isso lá no meio de um texto. Parabéns, entendeu? Bem, mas foi na Bolívia. Mas o Vitor R. Guidi
e Paloma e Miyuki. Vou perguntar para os dois. Em qual cidade da Bolívia ele foi fazer essas observações? Chamava Calcautaia, não sei como falar, mas alguma coisa assim. Eu perguntei a cidade primeiro, Paloma. Qual a cidade? E Vitor Guide? A cidade eu não me lembro. Tá mudo, Vitor Guide? Opa, você consegue me ouvir? Alô? Agora estou ouvindo, você ligou? Chacaltaia, 5.600 metros de altitude. Qual cidade? Da Bolívia? Chacaltaia? Rapaz, muito bem, Paloma e Vitor. Bem, já responderam duas perguntas, porque a próxima pergunta era: qual o nome da montanha onde ele foi fazer essas observações? E o nome é Chacaltaia. Eu acho que a Paloma ou o Vitor já adiantou até a altitude, mas eu não ouvi direito. Eu vou perguntar para a Fernanda Emanuele. Qual é a altitude lá do Chacaltaia, Fernanda Emanuele? Fernanda Emanuele. Oi, professor. Eu lembro que era mais de 5.000 metros de altitude. Não sei se é a resposta. Tá me escutando? Vou perguntar para a sua amiguinha do lado aqui, que pelo menos na minha tela está bem do seu lado, Daniela Villanovas e Júlia Soares. Está certa a sua resposta aí da Fernanda? Sim, se eu não me engano, era quase 5.500 metros, um pouquinho menos. Muito bem, é isso mesmo. É um Professor. lugar muito alto, né? Tudo bem, não é o Everest, mas ele também não iria no Everest fazer um observatório, porque realmente teve que fazer um pequeno observatório astrofísico lá. Não tinha telescópio nenhum, porque o que ele queria medir não precisava de telescópios, só precisava de uma placa fotográfica. Vocês não são da época dos filmes fotográficos, Alberto era. Sim, antes de termos as máquinas fotográficas, nessas coisinhas maravilhosas, né? Vocês já devem ter visto com seu pai, com sua mãe, uma coisinha desse tamanho, que tinha que ter um rolinho de filme lá dentro, né? E só podia ser aberto lá pelo pessoal da revelação, se fosse ao ar livre, queimava tudo, né? Então, ele desenvolveu técnicas, né, em que essa placa fotográfica ficava muito mais sensível, né? E então ele conseguiu recursos aqui no Brasil para ir a Chacaltaia, falar com o pessoal lá da universidade, que levou ele, então, ao Chacaltaia, uma montanha de 5.500, quase 5.500, 5.420 metros de altitude, né? Com um relativo fácil acesso. Tão fácil acesso que no topo dessa montanha tinha uma pista de esqui. Pista de esqui. Não tem mais. Por quê, professor? Porque derreteu. Derreteu. Lá naquela altitude tinha uma pista de esqui com gelo. E aí dizem que pelo aquecimento global, etc. e tal, ela derreteu. Tá? Então, tem lá um tipo de mirante, etc., uma casa que dava apoio aos alpinistas, aos esquiadores, né? E, nas imediações desse mesmo local, então, tinha esse observatório astrofísico, onde ele só precisava ter uma placa fotográfica exposta ao céu, tá? E da onde vinha, então, viu, Maria Flor? Que soninha, né, Maria Flor? Então, essa é a pergunta para Maria Flor. Maria Flor, de onde vinham, como eram gerados os mesons pi, ou os pions? Maria Flor. Como eram gerados, não sei se eu consigo lhe responder bem, mas, pelo que eu entendi, era o que vinham dos raios cósmicos,
ele observava através dos raios cósmicos e era o que mantinha a estrutura dos prótons unidos. Não sei se eu respondi direito a sua pergunta. Muito bem, Maria Flor. Claro, dos raios cósmicos. Mas, professor, o que é um raio cósmico? Será um raio-x? Não. Rafael Leitão Lima, o que chamamos de raios cósmicos? Note que isso já está, de fato, saindo um pouco da biografia do César Lasso, mas a fonte, né, dos seus mesons pi, como disse a Maria Flor, eram os raios cósmicos. Mas o que são os raios cósmicos? Seria uma radiação que vinha uma radiação que vem do espaço e ela não é absorvida pela atmosfera terrestre. Aí dá para, ou melhor, a baixas altitudes é. E aí a altas altitudes que dá para conseguir observar o comportamento delas e como elas interagem na atmosfera. Sim, mas você disse que é uma radiação. Radiação é uma onda eletromagnética, em geral. Sim. Certo? Não. Maressa Adriane, o que seriam os raios cósmicos? Dá para me ouvir? Sim, estamos ouvindo. Bom, eu não sei direito como seria, mas eu acho que seria tipo igual. Não sei falar, professor. Alguém quer levantar a mãozinha e dizer o que são os raios cósmicos? Pelo vídeo que eu vi, O raios usuário do Zoom, que não tem nome nenhum, e Giovana. Giovana está com a mãozinha levantada. Mas sua conexão de vídeo está estranha, Giovana Werley, de Túlio. Voltou? A conexão Agora no ficou vídeo? bom. Fala, Giovana. Os raios cósmicos não são elétrons e prótons e núcleos complexos de alta energia? Não é mais ou menos isso, se não me engano? Mais ou menos, chegou bem pertinho, está quase certo. Vamos ver se o Arthur Macedo completa aí. Vai lá, Arthur. Se eu não me engano, são um conjunto de são várias partículas diferentes que são provenientes de diversos cantos, de diversas partes do cosmos, no geral, que acabam transitando e chegam à Terra. Parte delas boa parte delas acabam sofrendo impacto ao entrar com os átomos presentes na atmosfera, mas parte delas chegam aqui também. Porém, em altas altitudes, justamente pelo ar ser mais rarefeito, esses raios cósmicos são mais rarefeitos, o que facilita a sua detecção, principalmente incluindo a detecção das partículas meson-pi. Tanto que foi por isso que o Lattes escolheu o Chakaltaya para fazer as observações. Muito bem, acho que respondeu. Então, obrigado, Lucas, Fabi, que estava com a mãozinha levantada. Então, dando uma clareada aqui na ideia. Então, o nome raios cósmicos não é uma radiação eletromagnética, mas é uma partícula, em geral, é um próton. Um próton, mas, professor, um próton, por que um próton vai ser chamado de raio? É porque a velocidade com que esse próton chega é próxima à velocidade da luz. Vocês têm ideia de que mecanismo a natureza deve ter para que pegue um elétron, um próton, e coloque na velocidade da luz? Tem que ser muito energético, porque o próton tem muita massa. Como fazer essa partícula ir à velocidade da luz, viajando pelas galáxias, pelas estrelas? Bem, quando chega na atmosfera terrestre, essa partícula é como se fosse uma bola de bilhar, não, aquela de boliche. É uma bola enorme. Onde eu próprio, na verdade. Mas com uma velocidade igual à da luz. Vai encontrar o quê? Moléculas, átomos no seu caminho. Já lá em cima, é claro, né? Na alta atmosfera. E no que chega com essa velocidade, vai arrebentando por tudo.
e no que colide com outros núcleos, gera, então, os mesons pi, os mesons leves e os neutrinos e um monte de outras coisas mais. Isso se torna um verdadeiro chuveiro de partículas. Tá? E aí, volta a pergunta. Onde eles são gerados com uma velocidade tão alta? Resposta. Ninguém sabe. Não existe uma fonte de raios cósmicos. Eles estão vindo daquela estrela, eles estão vindo daquela galáxia, eles estão vindo daquele ponto no espaço, eles estão vindo daquele buraco negro. Não. Eles vêm de qualquer lugar, nunca de um único lugar. Então, você não consegue ver a fonte deles para tentar descobrir qual o mecanismo que acelerou esses prótons à velocidade quase da luz. Mas isso é uma outra história. Quem sabe um de vocês, se tornando um astrofísico ou um físico de partículas, encontre uma explicação sobre como a natureza acelera prótons à velocidade da luz. Até hoje, ninguém sabe. Tá? Um mistério. Bem, como muitos outros mistérios que a natureza tem, é claro, né? Mas, enfim, voltando aqui aos nossos raios cósmicos, então eles interagem com os átomos da atmosfera, criam um verdadeiro chuveiro de partículas, emite luz, tem telescópios que conseguem medir esses chuveiros, inclusive, tá? E dificilmente chega no chão, no raios cósmico, né? Porque ele vai colidir com algum átomo bem acima, né, da nossa atmosfera, e com isso ele vai se desintegrar e gerar um monte de outras partículas, né? E estava lá, então, o César Lattes com sua super placa fotográfica, né, super sensível, que ele deixou, acho que 15 dias expostas, e quando ele chegou lá tinha 30 raios cósmicos, ou melhor, 30 rastros, linhas, pegadas, riscos de interações dos mesons pi, tá? Então, com isso, ele confirmou a presença, né, a existência das partículas chamadas pion, e, de quebra, né, dos pions leves e dos neutrinos muônicos. E, com isso, ele publicou artigos com outras pessoas em revistas internacionais, como a Nature, né? E daí a fama dele, né, ficou enorme no mundo todo, né? Bem jovem que ele era, porém, né, com um resultado inédito, descobrindo, então, os raios cósmicos. Com isso, ele foi até indicado a Prêmio Nobel, por vários anos ele foi indicado a Prêmio Nobel. Infelizmente, ele nunca ganhou o Prêmio Nobel, né? Quem ganhou foi T.C. Powell, que era o líder da equipe que desenvolveu a técnica para detectar raios cósmicos, né? Com o qual o César Lattes colaborava, né? Infelizmente. Então, o Brasil não tem nenhum prêmio Nobel até hoje, né? E, a partir daí, então, ele colaborou, né, com o desenvolvimento da física no Brasil, trouxe pesquisadores da Itália, do Japão também, e contribuiu para a fundação de um centro de pesquisas físicas no Rio de Janeiro. Aí Pedro Cobolo estava com a mãozinha levantada. Qual é o nome desse centro de pesquisas físicas que ele fundou no Rio de Janeiro? Boa noite, professor. Se eu não me engano, o Centro de Pesquisas Físicas, ele fica no Rio de Janeiro, não é? Sim, isso foi o que eu falei. Qual era o nome dele, desse centro? Centro CBPF, né? Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas. Exatamente, muito bem. Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, CBPF. Tá? Professor Canali, aproveitar aqui que eu já estou... Queria perguntar para você, em relação a esses raios cósmicos, é por isso que a gente fala que a camada de ozônio meio que protege a gente dos raios cósmicos, da radiação? Não, a atmosfera como um todo, que nos protege.
né, dos raios cósmicos, tá? Tá, Não obrigado. precisa ter, por exemplo, qualquer molécula vai sofrer a colisão, né, o impacto de um raio cósmico e vai freá-lo, assim dizer, né, porque ele vai interagir com essa molécula, esse meio, e vai fazer o verdadeiro chuveiro, né, cósmico, digamos assim, né? E com isso ele ganhou também vários prêmios aqui no Brasil, né? Aí, Joyce Miranda, diga um prêmio que ele ganhou aqui no Brasil. Eu não sei. Ah, não? Mas vou perguntar para o... Cadê? Para Agatha Rodrigues, que não abriu a câmera. Agatha Rodrigues. A câmera está aberta, mas como eu já tinha dito, eu estou sem luz. Está tudo então preto aqui, Agatha. Não estou vendo, não. Está escuro porque não tem luz, eu já tinha dito no chat 2 vezes. Ah. Mas aí, diga um prêmio que ele ganhou aqui no Brasil. Ele ganhou um prêmio reconhecido, inclusive, pelo próprio CNPq, que eu não me recordo muito bem o nome do prêmio. Mas era um prêmio aprovado pelo CNPq na época. Desculpa, não vou me recordar o nome do prêmio. Ok. Ângela Bergamin, que não abriu a câmera também. Diga mais um... Sim, CBPF, o CBPF deu prêmio para ele. Cadê Ângela Bergamin? Ah, professor, eu lembro que ele ganhou o prêmio Einstein, né? Também. Isso. Então, ele ganhou o prêmio Einstein, prêmio Santos Dumont, várias medalhas aqui no Brasil, placas, muitas honrarias, né? Contribuiu com a Unicamp, a fundação da Unicamp, criou aceleradores de partículas, porque depender de um raio cósmico depende muito da sorte, precisa estar lá em Chacautaia, né? Então, com o tempo, eles desenvolveram aceleradores de partículas, né? De prótons, de elétrons, e com isso eles conseguiam medir em laboratório a presença desses raios cósmicos, né? Os aceleradores síncrotrons, né? Muito bem. Terminando aqui as perguntinhas, Pedro Otaki, que não abriu a câmera ainda. Ô, Pedro, Otaki, está aí? Parece que não, né? Sim, professor. Não Não tem estou câmera, conseguindo não? abrir a câmera também. Não? Então, diga aí, quantas filhas ele teve? Se eu não me engano, são 4. O Estrela, está correto? Foram 4 ou 5? Eu acho que ele está correto, que eu me lembro também era 4. Muito bem. Acho que em um dos vídeos que está lá no documento mostra, né, a entrevista. Uma das filhas. Muito bem. O Lucas Rodrigues. As 4 tinham um primeiro nome comum. Qual era o nome? Alô? Podemos estar? Alô. Estamos ouvindo. As 4 tinham um primeiro nome comum às 4. Qual era o nome? Eu não me lembro o nome das filhas dele, só me lembro o nome da esposa dele. O Luana Vanessa, ele tinha 4 filhas, e todas elas tinham o primeiro nome igual. Qual era o primeiro nome? Está escutando, professor? Estamos escutando. Assim, eu não fui a fundo na pesquisa dos nomes das filhas, não. Então, acho que eu não me lembro o nome das 4. Não tem problema, porque eu vou perguntar para Maria Luísa. Maria Luísa, qual Boa era o noite. primeiro nome? Eram 4 filhas, a Maria Tereza, a Maria, se eu não me engano, a Maria Caroline, a Maria... Eram 4 Marias, eu não me lembro o nome das outras 4 Marias. Muito bem, Maria Luísa, eram 4 Marias. Falando em 4 Marias, no céu tem 3 Marias. Já ouviram falar das 3 Marias que estão no céu? Já, né? Ô, Isabela Barbosa, você ainda não mudou o nome. Oi, Canali, desculpa, que eu saí conexão, perdi, voltei, aí tem que renomear toda vez. Eu vou fazer isso de novo, peraí. Tá bom. Exato, ele tinha 4 filhas, né?
foi casado com uma matemática, né? Bem, no final da vida, ele ainda dava aula, no final da vida não, enquanto estava dando aula, ele dava aula, ele ia para dar aula com um animalzinho, o Luana Marques, que animalzinho que ele levava com ele nas aulas. Eu não sei, professor. Eduardo Jesus Telly, que animalzinho que ele levava com ele na sala de aula. Também não lembro. Maria Clara Cardoso, qual era o animalzinho que ele levava? Ele levava o cachorro dele. Exatamente, acho que é o único professor que levava um cachorro para a sala de aula. Eu acho que o cachorro sabia tudo de física, hein? Aí o Luiz Pamplona, qual era o nome do cachorro? Ai, vou fazer a única pergunta que eu não sei. Sei o nome. Qual era o nome do cachorro? Quem sabe o nome do cachorro? Levanta o bracinho, a mãozinha amarela. O Luiz Felipe disse que sabe, o Lucas sabe. Não, só o Luiz Felipe disse que sabe. O nome do cachorro que ele levava para a sala de aula. Ele se chamava Gaúcho. Exatamente. Gaúcho, gaúcho. Ok, era gaúcho. O Rayara Gabriele, em que dia que ele morreu? Rayara Gabriele, tá sem som. Ou tá muda você também. Rayara Gabriele. Ou está com o nome errado. Eu estou chamando a pessoa que... Né? A muda, Rayara. Ok, vou perguntar para Isis. Isis, Professor, foi no dia 8 de março de 2005? Exatamente. Aí, Lucas Rodrigues, quantos anos ele tinha quando faleceu? Apagou a câmera? É, Lucas Rodrigues. Eu tinha 80. 80 anos. É isso, pessoal, né? Então, o CNPq o homenageou, porque, de fato, ele contribuiu para a fundação do CNPq. O CNPq, então, é o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, né? A sigla parece que não é mais exatamente o nome dele, mas ficou a sigla como CNPq, né? Ele contribuiu para a fundação do CNPq, né? Então, o CNPq é um órgão vinculado ao Ministério da Ciência e Tecnologia, né? Responsável pelo financiamento à pesquisa e, portanto, aos pesquisadores, né? Distribui bolsas a pesquisadores, bolsas a alunos da iniciação científica júnior, né? Mas começou distribuindo bolsas de mestrado e doutorado, e também de pós-doutorado, tá? E é um órgão então, muito grande, coordena aí a plataforma Lattes, né? Faz muitas coisas, né? Essa plataforma Lattes acho que é a única do Brasil, o Brasil já exportou ela para outros lugares do mundo aí e tal, né? Pois permite medir a produção científica dos cientistas, porque, em geral, você tem muito mais gente pedindo dinheiro ao CNPq do que o CNPq tendo dinheiro para distribuir. Então, eles têm que comparar as pessoas e ver para quem que eles vão dar dinheiro, né? Então, eles têm que medir, né, o desempenho científico dos cientistas, dos pesquisadores e assim por diante, né? E, num passado distante, claro, cada um fazia o currículo do jeito que queria, e assim ficava muito difícil você medir a produção científica, né? E essa coisa se expande muito, porque não basta o sujeito ter publicado artigos, esses artigos precisam ter impacto na sociedade científica, né? As pessoas têm que ler e citar e dizer que é um bom artigo. Então, tem uma série de fatores aí para medir, né, a produção científica de qualidade dos pesquisadores, né? Então, é uma plataforma muito importante, dentro da qual vocês estão agora, né?
E, à medida que vocês forem evoluindo aí na sua vida acadêmica, né, vocês têm que ir enriquecendo o seu currículo vitae, né? Com fins de vocês serem melhor. O que está escrito aqui na minha camiseta? Noemi Spanavella e Maria Luísa. É a fórmula de quê que está aqui na minha camiseta? Noemi Spanavella. Pode trocar o sinalzinho de maior ou menor aqui para igual, se você quiser. Não sei, professor, de qual fórmula que é essa. É 1 sobre n vezes a somatória de xi, um i variando de 1 até n. Você soma tudo e divide pelo número de termos. E aí, Maria Luísa? Essa fórmula te lembra o quê? Não Vocês sei. usam- Vocês usam Não na sei lá. escola. Vocês usam na escola de vocês. Vocês fazem 2 provas, tem que somar e dividir por 2. Não sei qual Eu é. acho, eu posso responder, porque Vai, no Luiz inglês, Pamplona. no Fala. inglês a gente fala o B como be. Aí no caso vai ser be, aí como 1 sobre n vai ser a metade, por assim dizer, a somatória da metade, então você vai ser melhor do que a metade. Alguma coisa mais ou menos assim no sentido. Eu acho que entendi, então. Alguém mais quer falar sobre a fórmula aqui? Lucas Rodrigues, está com a mão levantada? A média aritmética, no caso, tem que ser melhor do que a média. Sim. Aqui é a equação da média, quando tem o sinalzinho de igual aqui, o sinalzinho de igual. Mas aqui é B seja maior, seja melhor do que a média, né? E aí embaixo tem uma frase que é be greater than the average. Ou seja maior do que a média. E é isso que a gente espera de vocês e que vocês já estão no caminho certo, né? Pois, se você não fizer nada além do que todo mundo faz, você vai ser igualzinho a todo mundo. Sim, mas as oportunidades surgem para aqueles que estão acima da média, né? E acima da média é, por exemplo, fazer uma iniciação científica júnior, né? Portanto, você ainda está no ensino médio, fazer depois uma iniciação científica, mesmo não mais júnior, na graduação, né? Fazer cursos externos ao seu curso tradicional de ensino fundamental, de ensino médio, de línguas, ou cursos de extensões aí que às vezes as universidades oferecem para alunos de ensino médio, participar de Olimpíadas, e você tem mais de 100 Olimpíadas no Brasil para participar, né? Enfim, você precisa enriquecer o seu currículo Vitis Lattes. Mas lembre-se de ter sempre o documento que comprova aquilo que você lá escrever. Portanto, precisa ter sempre à mão, né, os certificados de participação em Olimpíadas, em eventos. Você pode participar num evento, assistindo um evento, né? Você pode participar de um evento apresentando algum trabalho, né? E assim por diante. Então, tem muitas atividades que você, eventualmente, pode fazer, mesmo estando no ensino médio, né, que vai enriquecendo o seu currículo, mostrando que os seus conhecimentos, né, estão se ampliando. Muito bem, 20 horas e 50 minutos. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Acho que não tem nada lá, não. Tá. Ok. Deixa eu ver um momentinho. Ah, sim. Vamos rodando lá. E aí temos algumas pessoas assistindo lá pelo YouTube, né?
andaram fazendo alguns comentários aí, não sei o quê, né? Não está nos encontros como falta. Dessa vez, não. Tá? Mas a próxima reunião pode ser que todo mundo vai caber na reunião Zoom, que eu vou expandir aqui para 300 pessoas, a reunião Zoom. E aí a gente vai controlar a presença, sim, senhor. E também porque aqui no chat no YouTube, quando eu pedi, não pedi ainda, que digitem os nomes de vocês lá no Zoom, é para você fazer o mesmo aqui no chat do YouTube, tá bom? Então, estou voltando aqui para o YouTube, tá? Deixa eu ver aqui o negocinho. Voltando para o YouTube. Estou voltando no YouTube, tá? Mas estou vendo o chat lá do canal do YouTube, tá? Não foi divulgada a Circular 2 ainda? Certo? Está me perguntando a Luana. Mas vou divulgar hoje. Sim. E já vou comentar aqui a Circular número 2, porque eu estou vendo que vocês estão muito ansiosos pela Circular número 2. Então, compartilhando a tela. Circular número 2, tarefas 3 e 4. Tarefas 3 e 4. Vou mandar para vocês aí daqui a pouquinho. Não se preocupa, não. Opa, espera aí. Deixa eu ver o que eu estou fazendo aqui. Cadê? Um momentinho que eu estou enrolado no negócio aqui. Sim. Nesta circular, vamos dar ênfase na história da astronáutica. Se você vai lançar foguete, é claro, você tem que saber a história da astronáutica. Em outras circulares, podemos voltar ao tema. A tarefa 3 é um documentário sobre a presença do primeiro homem em órbita da Terra. Sim, claro, todo mundo já sabe. Yuri Gagarin, né? Sim, né? E a tarefa 4 é sobre a vida e obra do cientista que demonstrou matematicamente como podemos obter velocidade num foguete ao se ejetar os gases resultantes da queima do propelente em alta velocidade para trás e a importância dos múltiplos estágios. Então, tarefa 3. Você vai assistir a um filme. É isso aí, pessoal. Vocês estão de férias, nada melhor do que assistir um filme. A vida de Yuri Gagarin. Quando ele subiu, ele era um tenente, hein? E quando ele pousou, ele era um major, né? História um pouquinho diferente do nosso astronauta, tá? Assim que quando ele subiu, ele era um aviador da Força Aérea. Quando ele desceu, ele foi demitido da Força Aérea. Depois a gente conta essa história aí, tá bom? Pois é, vocês vão assistir o filme, ele tem no YouTube, nesse link, com legendas, é claro, né? Que afinal eles falam russo, né? E você vai fazer um resumo do vídeo com suas próprias palavras. Nada de Ctrl+C, Ctrl+V aqui, tá? Porque a gente tem um software chamado Plágio, e a gente pode dizer até de que link você copiou, chupou o texto que você colocou aí na biografia do Lattes, tá bom? Mas aqui é para você fazer com suas próprias palavrinhas, nada de ficar copiando da internet. Assista o vídeo, né? Ou vá assistindo pedaços e fazendo pequenos resumos de cada pedaço. E depois fica mais fácil de fazer o resumo do vídeo, tá? 1, 2 páginas aí, que você quiser, tá bom? E como você vai salvar o arquivo? Você vai fazer no Word, por exemplo, né? Você vai salvar o seu nome completo, tracinho, tarefa 3, tarefa 3, tarefa 3, filme Gagarin. Não é para ser documento.doc, pelo amor de Deus. Se está escrito que é para ser assim, né?
A gente tem que identificar vocês num certo arquivo aqui, para lá. Então, é assim que tem que vir o arquivo, tá bom? Seu nome completo, tarefinha 3, né? Filme Gagarin. Enviar o arquivo, claro, para Pamela, lá na cord.obefog@gmail.com. Até quando? 17 horas. Você pode mandar amanhã? Pode. Depois da manhã? Pode. Pode. Até o dia 20, pessoal. Aí, se o amiguinho deixar para o dia 20, é como o CNPq me avisa. Você pode mandar o seu pedido de dinheiro até o dia 20, às 17 horas. Mas você pode mandar antes, porque se você tiver algum problema no seu computador ou aqui no nosso computador, o azar é seu, entendeu? Então, não deixe para mandar às 16h59, né, pessoal? Nem às 17h10. Você tem aí uma semana inteira para fazer isso, né? Tá? Então, ativa aquele seu modo de esperteza avançada, tá? Gira a chavinha, esperteza avançada, né? Ok? Porém, recomendamos que você assista a esses vídeos, que são tipos documentários sobre a vida dele, né? Depois que ele se transforma num herói mundial. Ele esteve até no Brasil, pessoal. Ganhou medalha lá do Jânio Quadros, no Brasil e tal. Ele viajou para dezenas de países que os convidavam. Até a rainha da Inglaterra quis tirar foto do lado dele. Sabe por quê? Porque achava ele um ser celestial, um ser do outro mundo, alguém que entrou, alguém que foi no céu e voltou. Ele foi para o céu, tá? Né? Então, ele se transformou num super-herói. E, é claro, no auge da Guerra Fria de Americanos e Estados Unidos, né? Os russos estavam por cima naquele momento da corrida espacial, né? Depois vem outros vídeos mostrando, né, a reação dos americanos, né? Então, leiam esses 3 também, né? Você pode usar esses 3 para enriquecer o seu conhecimento e enriquecer o seu resumo, né? E tarefa 4. Se vamos falar de foguete, né? Quem é o pai da astronáutica? Tsiolkovsky, pessoal. Tsiolkovsky, né? Tá? Se eu não me engano, era parcialmente surdo, quase totalmente surdo, já na grande parte da vida dele, né? Mas ele deduziu uma equação que o Alberto vai deduzir para vocês mais adiante, tá? Sim, que é a equação do foguete, tá? Sim, e demonstra, então, que gases sendo ejetados em alta velocidade, né, para trás, impulsionam o foguete para cima. Professor, mas isso é lei de Newton. Sim, mas ele demonstrou isso de uma outra maneira. Mas, claro, é lei de Newton, ação e reação, tá? Então, serão 2 arquivos que você vai mandar separadamente. Professor, pode ser no mesmo e-mail? Pode ser no mesmo e-mail. Mas são 2 arquivos separados. 2 arquivos separados. 2 arquivos. 2 arquivos separados. Seu nome completo, tarefa 4, biografia de Tsiolkovsky, né? Professor, você não vai dar nenhuma dica de onde encontrar? Não achei. Se vira, né? Tá aí o Google para você procurar tudo que você puder, né? Data limite para entregar isso, também 17 horas do dia 20/1, né? Não pode juntar no mesmo arquivo tarefa 3 e 4, pessoal, porque vão para lugares diferentes. A tarefa 3 e a tarefa 4. São corrigidos por pessoas diferentes, momentos diferentes. Então, não é na mesma 2 folhinhas, a primeira com a tarefa 3, a segunda folhinha com a tarefa 4. Não é. Se você mandar isso para a Pamela, ela vai pegar e rasgar e jogar no lixo. Tudo bem, ela não vai fazer isso porque ela está no virtual. Mas ela vai devolver para você e falar, leia a circular. E aí, se você não consegue ler e entender, é claro que a gente não quer você aqui, né? Entendeu? Terceira reunião Zoom, 21 de janeiro, sábado. Não é mais domingo, sábado, 17 horas. Tá?
Dia 21 de janeiro. Estou olhando lá. Sábado. 5 horas, não é mais às 8 horas. 5 horas, não é mais às 8 horas. 5 horas. 5 horas, tá bom? Se não puder entrar na reunião, demorou para entrar na reunião, vai ver pelo YouTube. Mas eu vou tentar abrir aí a reunião para mais de 100 pessoas, tá bom? Alguma pergunta? Senão a gente vai já encerrando, porque já deu 21 horas e 1 minuto. Canali, só a questão da chamada, viu, pessoal? Bem lembrado, bem lembrado. Mas antes da chamada, vamos fazer uns testes mais aqui. O Arthur Oliveira. Compartilha a sua tarefa número 2, por gentileza, aqui pelo Zoom. Arquivo, professor. Arthur Oliveira. Tem um Só um botão segundo. verde ali embaixo chamado Share Screen, né? É melhor você abrir o seu doc, o seu PDF, aperta no botão verde e clica sobre o documento que você abriu. E o que eu estou fazendo aqui com o Arthur Oliveira, vamos fazer isso muito frequentemente com vocês, aleatoriamente, em todas as tarefas. E eu não fiz a chamada ainda, então não vai embora. Arthur Oliveira... Consegue ver, professor? Está compartilhando aqui o trabalho dele. Né? Vai lá para o topo da página, para a parte inicial. Isso. Podemos reparar que tem uma capa? Tem uma capa. Programa de bolsistas da Iniciação Científica Júnior da Mostra Brasileira de Foguetes, César Lattes, Vida e Obra, e o nome do autor do trabalho. Parabéns, senhor Arthur Oliveira de Melo. Cidade e a data. Muitas pessoas esqueceram da capa. Teve gente que nem mesmo colocou o próprio nome no trabalho. Tá? E é claro que vai receber uma nota assim de incompleto, né? Certo? Roda aí para baixo um pouquinho mais, Arthur Oliveira. Isso, aí ele começa, então, Vida e Obra, né? Vai rolando aí, pode ir comentando se quiser alguma coisa. Assim, um aspecto muito interessante que eu queria comentar, que até está mais aqui embaixo, é que na maioria das fontes que eu consultei, muito se fala sobre, aqui, ó, ele nunca ter recebido o Prêmio Nobel de Física em 1950 e nos anos posteriores, né? Mas, assim, na minha avaliação, aí eu coloquei isso aqui também, essa ausência do prêmio não diminui de nenhuma forma a importância das contribuições que ele fez e que isso não tira o mérito dele de nenhuma forma, foi só uma questão, é um prêmio competitivo, tem muitas descobertas em físicas, ele não descobriu sozinho, então tiveram muitas nuances assim na premiação, e não é justo resumir toda a obra dele no fato dele ter ou não ganhado esse prêmio, como muitas fontes citaram. Acho que esse foi o ponto que eu achei mais interessante na pesquisa, além, claro, da plataforma a qual ele foi homenageado. Muito bem, Arthur Oliveira. E aí roda um pouquinho mais a tela, por gentileza, e aí apresentou as referências, ou seja, os lugares onde ele consultou, extraiu parte aí dos seus conhecimentos, né? E assim por diante, né? Está formatado à esquerda e à direita, com 2 centímetros, conforme eu pedi, né? Espaçamento 1,5, conforme foi pedido, né? Ele fez indentação, aí a primeira palavrinha de cada parágrafo fica deslocada um pouquinho, né? Tem um espaçozinho maior, sempre que você inicia um novo parágrafo, referência está em negrito, né? E assim por diante, né? Então, é basicamente isso.
Mas você não pode me dar uma folha apenas lá, César Lattes, e mais um texto, e nem referência, e nem o seu próprio nome, né? Entendeu? Mais adiante, vocês vão fazer coisas bem mais complexas que essa. Entendeu? E é para seguir, né, algumas linhas que a gente vai dar aí para vocês sobre como fazer relatórios, né? Tá bom? Alguém perguntou aqui, Agatha, eu não entendi sua pergunta. Maria Flor está com a mãozinha... Obrigado, Arthur Oliveira, está muito bom. Maria Flor, está com a mãozinha levantada? A minha dúvida é em relação... O senhor está me ouvindo? Estou ouvindo. Todo mundo também está ouvindo. A minha dúvida é em relação aos elementos que o senhor deseja nos trabalhos acadêmicos, que, pelo que eu vi, o senhor vai pedir bastante. Tem os elementos pré-textuais e pós-textuais estabelecidos pela ABNT. E eu gostaria de saber se, mesmo que não seja um artigo tão grande, por exemplo, essa biografia, se o senhor quer todos os elementos pré-textuais, como resumo, sumário, se a gente pode manter essa organização, ou se o senhor quer que a gente deixe uma coisa mais simples, só com capa, folha de rosto e referência. Maria Flor, sempre o melhor que você puder fazer. Tá? Sim, senhor. Sempre o melhor que você puder fazer. Tá? Não vamos ser chato a ponto de pedir cada item lá das regras da ABNT. Se você conhecer, já pratica e coloca, não tem problema nenhum, tá? Tá bom, estava com medo de exagerar. Exagerar para bem feito, pode exagerar, que vamos usar ele como exemplo. Está aqui como tem que ser feito, tá vendo? Sim, Porque senhor, às vezes a gente vai pegar uns maus exemplos para dizer como não fazer. Tá bom? Tá bom, grata. Ok. Padua Oliveira, parente. Está com a mãozinha levantada. Fala. Boa noite. Boa noite. Eu queria perguntar, questão das notas, vão ser enviadas para os nossos e-mails ou a gente tem que ver em algum lugar? Nós vamos mandar um comentário sobre o seu trabalho e a avaliação. A avaliação vai ser qualitativa, do tipo incompleto, completo, razoável, bom, ótimo, excelente, alguma coisa assim. Mas cada um vai receber individualmente a sua avaliação do seu trabalho. Fica tranquilo. Tá? Maressa Adriana, você pode compartilhar o seu trabalho? Bem, já perceberam, né? Todo mundo já deixa o seu PDF, o seu doc aberto aí, né? Na tarefa 2, né? Bem, claro que se você tiver um notebook, é sempre bom, né? É muito melhor participar de reunião Zoom a partir de um notebook, né? Oi, Maressa. Ainda não estamos vendo nada, não. Você tem que abrir o seu arquivo, depois apertar o botãozinho verde aí embaixo, no meio da tela, chamado Share Screen. Não tô conseguindo, que raiva. Eu tô conseguindo. Você vai entrar no negócio. Eu tenho que compartilhar meu arquivo, mas eu não estou conseguindo. Eu tô. Ai, que raiva. Ok, Marissa, vai tentando aí. Quando você conseguir, você avisa. Aí você levanta a mãozinha, tá? Enquanto isso, a gente vai pedir para Brenda Luiz. Compartilha o seu trabalho, tarefa 2.
Estamos vendo, mas parece que você já foi para a página 2. Isso, página 1. Muito bem. Então, temos lá, né, programa de iniciação. Calma, menina, calma. Programa de iniciação científica, né? O nome da Brenda, Brenda Pinto Luiz, né? Biografia de César Lattes, tarefa 2, né? Está lá, cidade, né? Goiânia, 2023. Página 2 agora, Brenda. Né? Então, está lá. Imagem 2 centímetros, à esquerda, à direita, justificado, bonitinho, né? Está ali o texto, parágrafos, né? Entendeu? Não está tudo emendado. Tem vários parágrafos ali, tem, né, a primeira linha, né, sendo deslocada, né? Tem uma terceira folha, Brenda? Sim, tem até fotos aí, né, do César Lattes, né? Uma capa de uma revista, Science Newsletter, né? Muito bem. Próxima foto, ou página. Isso, foto dele aí jovem, né? Sim, sim. Muito bem, próxima. A foto tem legenda. Muito bem, próxima. E as referências. Exatamente. Está tudo aí. Muito bem. Parabéns, Brenda Luiz. Está excelente. Tá? Formatação, pelo menos. Não tem tempo a gente ler, né? Mas Alberto vai ler. Tá? Algum comentário você queira fazer, Brenda, sobre o que você aprendeu, sobre a vida e obra dele? Não, o meu documento foi mais que a gente já citou mesmo durante a aula, então foi isso. Eu também tive que aprender as normas da BNT, que é algo muito bom, porque eu não sabia antes. E eu acho que é algo que eu vou usar no futuro. Muito bem. Maressa, consegue, Maressa? Oi, eu tô usando pelo celular, então eu não consegui compartilhar meu arquivo. Tá bom, fica mais difícil pelo celular mesmo. Ian Desculpa. Leite Pinheiro, não tem problema. Ian Leite Pinheiro, que está sem câmera. Ah, apareceu, né? Estava dormindo aí, né? Eu tô pelo celular, eu não sei se eu vou conseguir compartilhar o meu link. Pessoal, a gente vai dar aula para vocês. E fica muito difícil você assistir uma aula com uma forma, numa telinha de celular, entendeu? O ideal é você, durante as nossas reuniões ou aulas que vocês assistirão mais adiante, estarem diante de uma tela de computador, né? E não no celular, tá? Ok? Marco Antônio, pode compartilhar? Vai para o início. Aqui. Essa é a primeira página, Marco Antônio? Sim, sim. Primeira página. Bem, vamos ver tudo aí. Vai para a segunda página. Isso. E onde é que está o seu nome nesse trabalho, Marco Antônio? Eu acabei não pondo, eu só pus no arquivo. Pois é, mas se eu imprimir isso daí, eu quiser ler isso daí impresso, como é que eu vou saber de quem que ele é, né? Aham, foi um descuido meu. Então, você viu os exemplos dos coleguinhas anteriores, né? Sim, sim. E você viu que eu falei que estava muito bem feito, né? Uhum. Então, você e todos os demais que estiverem com modelitos bem diferentes daqueles que a gente viu anteriormente, que eu falei que estavam bons, precisam se adaptar, né? Uhum. Todo trabalho tem uma capa, onde você identifica, né, o conteúdo que está nas folhas seguintes, que é o título do trabalho, né? O seu nome, cidade, mês, ano ali e tal, né? Se quiser, escreve lá em cima, né? Programa de Iniciação Científica Júnior da Mostra Brasileira de Foguete, etc, etc, né?
Então, estamos vendo aqui a foto já do César Lattes, aí com uns 60 e tantos anos, né? Dando uma aula. Roda um pouquinho mais para a gente ver a foto de baixo. Né? Aí parece que ele estava um pouquinho mais jovem, né? Eu não sei se ele está com um cigarro na mão ou um giz, parece que é um cigarro, né? Pois é, parece. Exato. E só uma curiosidade, quando eu estava fazendo a minha faculdade, lá em São Paulo, faculdade de Física, né? Os alunos convidaram o César Lattes para dar uma palestra, né? Então, eu tive a oportunidade de vê-lo, né, em carne e osso, dando uma palestra para nós, alunos de Física da ocasião. Né? Algum comentário que você queira fazer sobre a vida dele, Marco Antônio? Nada, tipo, muito relevante a acrescentar depois do que foi mostrado, né? Muito bem. Você leu tudo que você escreveu aí, né? Uhum. Muito bem. Né? Ctrl-C, Ctrl-V para a sua cabecinha. Obrigado. Pode parar de compartilhar. Luiz Felipe está com a mão levantada. Eu ia perguntar se por acaso ele levou o cachorro na palestra que o senhor assistiu. Não, ele não levou o cachorrinho, não, porque acho que ele só levava o cachorrinho nas aulas que ele dava lá acho que na USP ou na Unicamp. Então, eu não conhecia o cachorrinho dele, não. Mas era um cachorrinho bem treinado, ficava quietinho, deitado ali. Acho que já estava assim, enjoado de ouvir as mesmas aulas tanto tempo, né? Já devia saber tudo, né? E devia ficar chateado que os alunos ainda não sabiam, aquela coisa toda, né? Né, Ian, com 2 N, tomando um cafezinho aí, uma Coca-Cola, né? Compartilha aí o seu arquivo, Ian, com 2 N. Estamos esperando, Ian. Muito bem, tá. Vai aparecer aqui, parece. Não apareceu, não, Ian. Eu estou compartilhando aqui. Apareceu ainda não? Agora apareceu. Muito bem, então tá aí a capa, né? Nome, título do trabalho. Vitória de Santo Antão, Pernambuco. Muito bem. E tem um pequeno resuminho ali, de uma frase, né? Dita aí pelo físico, né? Ceci Paulo, né? É isso, né? Muito bem. E repara que ele fez o trabalho dele usando 2 colunas, né? Também não tem problema não. Justificado, os 2 lados, tá bom também, entendeu? Aí cada item, né, em negrito, quando começa, né? A biografia, tá? Perfeito. Muito bem. Parabéns. Pode parar de compartilhar, então? Deixa eu ver aqui. Olha aí, pessoal que está no Zoom, leia aí a mensagem que acabou de chegar para vocês. Hora da chamada. Coloque o seu nome completo aqui no chat. E pessoal que está aí no canal do YouTube, é hora da chamada. Coloque o seu nome completo aí no canal do YouTube, no chat do canal do YouTube. E com isso está registrada a sua presença nessa reunião, tá? E vou mandar pelo e-mail de vocês hoje a circular número 2, tá? Alguém já assistiu o vídeo sobre o Yuri Gagarin? Levanta a mãozinha aí. Quem já assistiu o vídeo do Yuri Gagarin? Ninguém levantou a mãozinha? Cadê?
Ninguém levantou a mãozinha? Ninguém viu o filme do Yuri Gagarin? Tem uma estátua dele, gigantesca, lá na Cidade das Estrelas. É o nome dado à base de Baikonur, de onde saem os astronautas, onde eles são treinados, preparados, onde esteve, né, o astronauta brasileiro, né? Uma estátua. Ô, Luiz Felipe, você está levantando a mão assim, vai levantar a mão é com a mãozinha amarela aqui, Luiz Felipe. Ô, Luiz Felipe, você não viu o filme do Yuri Gagarin? Infelizmente, eu nem conhecia ele, descobri hoje. Não acredito. É verdade. Ô, Maria Flor, você também não sabia que o primeiro homem no espaço foi o Yuri Gagarin? Maria Flor. Sabia sim, mas ainda não vi o filme. Aí, o Luiz Felipe, a Maria Flor sabia que era ele, tá vendo só? Ô, Pedro Covolo, você sabia que é o Yuri Gagarin, o primeiro homem no espaço? Eu conhecia, mas eu não assisti o filme, nem conheço muito sobre a vida dele, mas eu tenho uma noção mais ou menos assim desse pessoal da Guerra Fria. Eu acho que foi no documentário da Guerra Fria que falou do primeiro homem do espaço. Ah, sim, sim. O Fabi. Fabi, você mesmo que olhou para o lado aí. Você sabia que o Yuri Gagarin foi o primeiro homem no espaço? Sabia. Inclusive, eu acho muito legal a história entre a Guerra Civil, a Guerra Fria dos Estados Unidos com a União Soviética dentro da corrida do espaço. Muito bem. O homem só chegou na Lua porque havia uma guerra fria. Fria, quer dizer que não tinha armas, né? Mas o homem só chegou na Lua quando chegou, né? Porque havia uma guerra fria, né? Fria, entre aspas, né? O Luiz Pamplona aqui. Mas chegou fria, não chegou a ter bomba, não, né? Ok, já que estamos falando aqui do Yuri Gagarin, talvez a última pergunta, antes de vocês irem embora mesmo. Qual o animal esteve... Levanta a mãozinha, não, levanta a mãozinha amarela aí. Qual era o animal, ou ave, ou inseto colocado em órbita pela primeira vez? Gato, papagaio, cachorro, periquito, marreco? Quem sabe? Quem sabe, levanta a mãozinha amarela. Quem sabe qual era o animal? Estou perguntando se era gato, cachorro, papagaio, periquito, pato, marreco. Boa mãozinha amarela aí. Mãozinha amarela. Eu só estou vendo aqui 3, 6, 9... Muitas pouquinhas mãos amarelas levantadas aqui. Agora tem gente levantando mais a mãozinha amarela. Muito bem. Agora eu fiquei mais feliz, né, Alberto? Bastante mãozinha amarela levantada aqui, entendeu? Mas... isso aí. Na hora do pessoal responder com força. Mas pode ser que estejam, né, com mãozinha amarela, mas estejam equivocados, né? Então, para registrar, você escreva aí no chat qual era o animal, né? Ave, passarinho, sei lá o quê, minhoca, se era um gato, um cachorro, um papagaio. Muito bem. Isso. Isso, era uma cadela, era uma cachorra, isso. Agora, se o nome dela era Laika, ou o tipo ou a raça dela era Laika, isso eu já não sei. Isso fica para vocês descobrirem depois, né? Mas era uma cadela, sim, né? Tá? Para provar que seres vivos podiam viver fora da... Bem, com a aparente ausência de gravidade. Porque vocês sabem que lá onde estava o Yuri Gagarin, né, onde está a ISS atualmente, tem gravidade, né?
Porque parece que não tem, porque fica todo mundo flutuando, né? Mas tem, né? Tem, mas parece que não tem. Então, para o corpo humano, parece que não tem, e não tem mesmo, para o corpo humano, né? Porque ele fica flutuando. E aí a questão é, será que o nosso corpo humano, um corpo de um ser vivo, continuaria vivo na ausência de gravidade, na aparente ausência de gravidade, mas todos os efeitos era completa ausência de gravidade, né? Então, claro, a primeira pergunta que eles tinham que responder antes de mandar o tenente Yuri Gagarin era saber, né, se um ser vivo sobreviveria, né? Sobreviveu, né? Tudo bem, depois tiveram que matar ela, né? Coitadinha, para ela não sofrer, né? E aí mandaram o tenente. Sim, mandaram o tenente, porque tenente está logo depois de sargento, sabe? E tenente, tem muito tenente na Rússia, muito tenente, né? E se morresse um, seria só um, né? Então mandaram um tenente, né? Então vocês vão ver e adorar o filme do Yuri Gagarin. Ok, pessoal, 21h27. Vamos dar por encerrada, então, essa reunião do dia 15 de janeiro de 2023, com o segundo grupo de iniciação científica júnior. Estamos aí com 91 alunos. Então, um abraço aqui para a Maria Flor, para o Rafael, para a Gabriele, para o Arthur, para todo mundo. Bom domingo. Se tiver alguém com timidez, quiser fazer uma pergunta com menos gente na sala, é só ficar. Tchau para todo mundo. Canalha, uma pergunta. Por exemplo, dia 21, que vai ser a próxima reunião, eu já tenho um evento marcado às 16 horas, que vai prolongar a noite todinha o resto. Aí tem alguma forma de eu justificar a falta, ou até mesmo assistir a aula por YouTube, como fica gravada? Bem, depois você manda um e-mail justificando, depois você assiste a gravação, que é bom, né? Show. Obrigado. Tá? Boa noite, professor. Boa noite a todos. Boa noite, boa noite, boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau, todo mundo. Tchau, professor. Parando de gravar. Tchau, professor. Tchau, Tchau, todo Professor, boa mundo. noite. Tchau, professor. Boa noite. Professor, tem uma dúvida. Um momento, deixa eu interromper aqui a gravação. Certo. Live. Interromper.